O tema da mensagem de hoje, embasada nos versículos que aqui foram lidos na leitura oficial do culto dessa noite de João 10. Então, domingo passado, nós comentamos, enfatizando o fato de Jesus ser a porta, e nessa noite nós falaremos de Jesus, o bom e verdadeiro pastor. Jesus, o bom e verdadeiro pastor. Meus amados irmãos, como sabemos, a Bíblia, quando escrita, quando inspirada pelo Espírito Santo de Deus, ao discípulo e depois apóstolo, seguidor de Jesus, João, nós sabemos que de fato ela não veio com números e com capítulos, e que isso foi acrescentado posteriormente para um melhor entendimento, para uma melhor visualização, memorização, ou até para que nós pudéssemos entender de uma maneira mais didática acerca do texto. De sorte que o que acontece no capítulo 10 é uma total continuidade daquilo que vem acontecendo com Jesus no capítulo 9, que nós também já tratamos aqui, da forma como Jesus ele cura aquele cego de nascença. E Jesus então ele começa a discutir, a explicar, a ensinar estas mesmas pessoas que do capítulo 9 continuam sendo a sua audiência, continuam sendo o seu público. E agora o Senhor Jesus, uma vez que nós falamos do fato de Jesus ser a porta, o nosso foco hoje é apresentar Jesus como pastor. Jesus então ele começa a fazer uso de uma linguagem, de algo que para os hebreus era algo muito claro, que é o que? A ideia do pastor. Porque o povo hebreu ele estava acostumado com a ideia de um homem, de uma pessoa cuidar daquelas ovelhas, de mostrar o seu carinho, o seu afeto para com aquelas ovelhas, até porque o povo de Israel, em termos de geografia, Israel ele não é um país em que a terra é fértil, vamos dizer assim, como outros países, ou até mesmo em comparação com o Brasil, e a terra lá não é dado para que você crie ou faça muitas coisas, de maneira que o povo usa muito mais a terra para que ele possa apacentar certos tipos de animais. E o povo hebreu estava acostumado também com o pastor que apacentava ovelhas, até porque há diferenças entre apacentar gado e apacentar ovelhas. O grande avivalista e originador do movimento metodista, e que posteriormente também vai ser o movimento que vai gerar o movimento pentecostal, João Wesley, ele dizia o seguinte: as ovelhas elas estão sempre inclinadas a andar, a sair por aí, ela tem essa inclinação. A ovelha, meus amados irmãos, nós precisamos notar, relembrar que as ovelhas elas são extremamente frágeis. As ovelhas, elas não são animais que fazem uso da sua força, e elas são totalmente dependentes do seu pastor para que elas venham a comer, para que elas venham a beber, e principalmente para que elas possam estar em segurança. E é essa imagem que Jesus ele vai buscar agora para apresentar a si mesmo. Jesus ele diz no texto claramente: eu sou o pastor, ou eu sou o bom pastor. E Jesus então ele vai usar uma imagem muito conhecida e muito familiar para os hebreus para apresentar e descrever uma faceta, uma parte do seu ministério. Lembrando, meus amados irmãos, que logo no começo da Bíblia, ou seja, no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 2, se nós olharmos o primeiro mártir da Bíblia, que foi Abel, se nós olharmos a profissão de Abel, a Bíblia nos diz que Abel foi pastor de ovelhas. Ou seja, logo no começo da Bíblia, a Bíblia já começa com essa imagem mostrando a função de um pastor de ovelhas, cuidando da sua ovelha, protegendo o seu rebanho. De mesma sorte, meus amados irmãos, o grande legislador da Bíblia, o grande legislador do Antigo Testamento, o grande profeta Moisés, que foi tremendamente usado por Deus, quando nós analisamos, estudamos a biografia de sua vida, nós vemos que por um período de 40 anos, note que não é
nós não estamos falando de pouco tempo, não. Por um período de 40 anos, antes dele exercer o seu ministério como libertador do povo de Israel, que estava ali debaixo, subjugado pelo poderio egípcio, a Bíblia fala que Moisés gastou 40 anos da sua vida como pastor de ovelhas, cuidando então das ovelhas do seu sogro. Ou seja, Abel, o primeiro mártir, foi pastor, o grande legislador do Antigo Testamento, o grande profeta usado por Deus, o qual recebeu da parte de Deus as leis, as ordenanças, os mandamentos, ele também foi pastor de ovelhas. E se nós ainda quisermos fazer uso de um grande ser, o grande rei de Israel, o grande líder, Davi, ele também foi pastor de ovelhas, como nós bem sabemos e estudamos a Bíblia, e ele estava encarregado de cuidar das ovelhas do seu pai. Então nós temos aí uma apresentação de algo que é já corrente na Bíblia, né? De algo que é comum, e aqui eu estou apenas para lembrar alguns desses homens usados por Deus que tiveram a profissão de pastor de ovelhas. Jesus então, meus amados irmãos, ele falando com todos as pessoas que lhe ouviam, Jesus ele começa a apresentar a si mesmo, e o Senhor Jesus, depois de dizer que ele é a porta, ele também diz que ele é o pastor. Agora, o que eu quero notar, meus amados irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de extrair acerca de Jesus sendo pastor é no versículo 4. O versículo 4 diz o seguinte: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. A primeira coisa que eu quero que você saiba de Jesus ao apresentar a si mesmo como pastor, ele diz o seguinte: eu vou adiante das minhas ovelhas. Ou seja, eu sempre sei o caminho em que as minhas ovelhas irão passar. Por quê? Porque eu passei primeiro por ali. Eu sempre sei por onde elas vão andar. Por quê? Porque eu andei primeiro por ali. Eu sempre sei por onde elas vão descansar. Por quê? Porque eu conheço o local em que elas vão descansar. E nesse sentido, meus amados irmãos, em termos espirituais, Jesus ele está querendo dizer o seguinte: não há nada que você faça, não há nada que você sofra, não há nenhum problema que você venha experimentar na sua vida que Deus ele não saiba, e ele não se compadeça, e ele não entenda o que é que você está passando. O que ele quer dizer? O fato de Deus enviar o seu único filho ao mundo, à terra, foi exatamente para que ele vivesse, ele experimentasse e ele soubesse da estrutura da maneira que nós somos feitos, da maneira que nós fomos criados, de maneira, meus amados irmãos, que quando você fala, eu sinto dor, eu sinto uma dor aqui, ou eu sinto uma dor ali, e muitas vezes você fala, será que eu devo orar ou não? Será que Deus me entende? Deus ele entende sim. A mesma estrutura que você tem, Jesus também teve. A mesma dor que você tem, Jesus já teve. Não há nada que você possa experimentar que o próprio Jesus não tenha experimentado. De maneira que eu e você, meus amados irmãos, sabendo disso, devemos nos alegrar e falar com o Senhor de uma maneira confiante. Por quê? Porque Ele nos entende, Ele sabe tudo aquilo que nós estamos passando. O Senhor Ele entende, ou seja, Ele vai adiante. Todo e qualquer problema que eu e você venhamos a passar, se o Senhor permitir que nós passamos, primeiro, meus amados irmãos, Ele sabe o que nós estamos passando, e segundo, o nosso pastor está conosco. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos abandonados, nós não estamos ao léu, nós estamos sendo sim pastoreados por esse pastor. E a Bíblia diz o seguinte: se o Senhor permite que eu e você passamos por alguma coisa, é porque Ele nos conhece, Ele conhece a nossa estrutura, e Ele sabe que eu e você aguentamos aquilo. O que ele quer dizer, meu amado irmão? O seu sofrimento, se o Senhor Deus, Ele ainda não te curou, o Senhor ele ainda não te visitou,
sabe a tua estrutura, Ele sabe até onde você aguenta, Ele sabe até onde você suporta. O nosso Jesus Cristo, o nosso pastor, Ele vai à frente, adiante de todas as ovelhas. Continuando ainda no texto, meus amados irmãos, o versículo de número 10, Jesus ele diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Versículo 11: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O que ele quer dizer? Na antiga dispensação, se assim eu posso colocar, ou no antigo modelo, o que acontece? Que fique bem claro, meus amados irmãos, que os hebreus, eles jamais pastoreavam as ovelhas no sentido de matar as ovelhas para que eles viessem fazer uso, por exemplo, da carne daquelas ovelhas. As ovelhas eram pastoreadas principalmente para que delas eles pudessem tirar algum proveito, como por exemplo da sua lã, mas elas não eram criadas para que futuramente elas fossem abatidas. As ovelhas, quando usadas para o abatimento, eram usadas quando deveriam ser oferecidas, aquelas que preenchiam os requisitos, para que elas fossem apresentadas no templo como uma oferta a Deus, como holocausto. Agora note, meus amados irmãos, as ovelhas, preste bem atenção, ainda naquela dispensação, muitas das vezes elas morriam para que o pastor pudesse fazer uso de alguma coisa dela. Mas nessa dispensação, nesse novo modelo, Jesus diz: não, é o contrário, é o pastor que morre pelas ovelhas. O verdadeiro pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O que ele quer dizer é o seguinte, meus amados irmãos: o cuidado de Jesus para com a sua igreja, para com o seu povo, para com as suas ovelhas é tamanho a ponto de Jesus dizer o seguinte: eu entrego a minha vida pelas ovelhas. Ou seja, não há limites para o meu cuidado com essas ovelhas. Ou seja, ainda que eu precise entregar, dar a minha vida, eu assim farei pelas minhas ovelhas. Ele diz: o ladrão, ele veio, a não ser que o ladrão, o propósito dele é exatamente esse: matar, roubar e destruir. Mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Depois ele diz o seguinte, versículo 12: mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Essa aqui é para explicar o fato do título ser Jesus, o bom e verdadeiro pastor. Porque Jesus diz o seguinte: o mercenário, existem pastores que são mercenários. Ou seja, o que ele quis dizer? Existem pastores que estão cuidando das ovelhas visando apenas o lucro. Existem pastores que estão trabalhando com essa ovelha visando apenas, seja lá qual for, o status, a proeminência, seja lá o que for que ele está fazendo, ele não está ali apenas pela vida das ovelhas. O que ele quis dizer? O mercenário é aquele pastor que cuida das ovelhas quando na verdade as ovelhas não são suas. Ou seja, ele está ali porque alguém está pagando a ele um salário para que ele venha cuidar daquelas ovelhas, mas as ovelhas não são dele. E pelo fato das ovelhas não serem dele, o que ele disse? Quando um lobo, quando uma besta fera, quando um animal se aproxima e a situação se apresenta de uma maneira tal que ele vê que ele corre risco de morte, o que ele faz? Ele sai. Porque ele fala: eu vou salvar a minha vida. Se a minha vida estiver em risco e a das ovelhas,
Eu vou embora e vou deixar que o lobo ou qualquer animal predador venha e faça o que ele quiser com as ovelhas, porque elas não são minhas. Eu estou recebendo um salário para cuidar. O que Jesus está falando? Existe diferença do pastor que cuida das ovelhas que são suas, e existe diferença do pastor que cuida quando as ovelhas não são deles. Sabe aquela coisa, meu amado irmão? Quando muitas das vezes a pessoa chega e fala o seguinte: por que é que você não empresta o seu carro? Ou por que é que você não empresta de repente um aparelho doméstico muito importante para você? Porque você fala assim: será que a pessoa a qual eu irei emprestar, ela vai ter o mesmo cuidado que eu tenho sendo o dono daquele objeto? Por que é que você muitas das vezes não empresta a sua casa para uma pessoa? A pessoa fala: será que a pessoa que vai ficar na minha casa, ele vai ter o cuidado que eu tenho com as minhas coisas? Então Jesus está falando: olha a diferença. Se eu sou o pastor e as ovelhas são minhas, o meu cuidado para com eles é de uma maneira diferente do que alguém que está cuidando de algo, mas que esse algo não lhe pertence. Cuidado é totalmente diferente. Ele é um mercenário. Por que ele está ali? Ele está ali porque ele precisa do dinheiro. Se ele tivesse o dinheiro, ele não cuidaria das ovelhas. Aí a pergunta é: e o Senhor Jesus, ele está cuidando das ovelhas por causa do dinheiro? Por causa do salário? Ao contrário, não existe nada que as ovelhas possam lhe oferecer. Ele, ao contrário, é que oferece tudo para as suas ovelhas. Em contrapartida, as ovelhas não podem lhe oferecer nada. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo é de Deus e tudo pertence a Deus. Ou seja, Ele faz exatamente da profundeza do seu amor, do âmbito do seu cuidado, do seu carinho e do seu afeto que Ele tem para com as suas ovelhas. O que ele quer dizer? Talvez cabe aqui a analogia de um pai para com um filho. Um filho quando pequeno, o que é que aquele filho pode oferecer ao pai? Todo o cuidado, tudo aquilo que aquela criança necessita, somente o pai pode entregar ao seu filho. O seu filho não pode retribuir aquele amor, aquele carinho que ele tem para com o seu pai. E Jesus ele continua dizendo, meus amados irmãos, versículo 13: ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O que ele quer dizer? O pastor, o verdadeiro pastor, o bom e verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas. Meus amados irmãos, se eu perguntasse a vocês hoje, qual é de repente, se vocês tivessem que escolher um dos salmos para que vocês colocassem como o salmo mais conhecido da Bíblia, qual salmo vocês diriam? 23. E o que diz o salmo 23? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ou seja, o salmo mais conhecido da Bíblia, ele evoca exatamente essa imagem de Jesus como pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O nada me faltará, meus amados irmãos, o salmista ele evoca um dos nomes de Deus, Jeová Jireh, o Deus proverá, o Deus a quem eu sirvo, o meu pastor, ele cuida de mim, e se ele cuida de mim, não existe nada da qual eu tenha falta. O que ele quis dizer? Deitar-me fazem verdes pastos, o meu pastor, ele me leva a pastos abundantes, aonde eu sempre tenho o que comer. Eu nunca passo fome na presença do meu pastor. Por quê? Porque ele me conduz a pastos verdejantes, aos melhores pastos. Meus amados irmãos, assim é o cuidado de Jesus para conosco. Ele sendo o nosso pastor, ele nos apresenta um verdadeiro banquete espiritual. Não há nada do qual nós tenhamos falta quando nós temos a Jesus Cristo como o nosso pastor. E ele diz ainda o seguinte no Salmo 23: guia-nos o quê? A águas tranquilas. O Senhor ele nos guia para águas
dizer, a ovelha tem dificuldade em tomar água, em alimentar o seu corpo com líquido, quando existe uma grande correnteza. Ele só vai conseguir fazer de maneira que aquela água seja calma. E o texto ele diz: o Senhor, o nosso pastor, ele nos leva exatamente para lugares de águas tranquilas. O Senhor Jesus cuida das suas ovelhas. Versículo 14: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Sabe o que ele quer dizer, meus amados irmãos? O pastor, ele tem relacionamento com as suas ovelhas. O pastor, ele não está lá de maneira que as ovelhas não tenham acesso a ele. Não, o que ele está querendo dizer? Todas as ovelhas têm acesso a esse pastor, e esse pastor conhece as suas ovelhas, ou seja, ele tem um grau de intimidade com as suas ovelhas. E por que ele tem um grau de intimidade com as suas ovelhas? Por quê? Porque o trabalho dele é única e exclusivamente o quê? Cuidar daquelas ovelhas. Todo e qualquer problema que aquela ovelha possa vir a enfrentar, é ele quem vai sanar. Todo e qualquer problema de alimentação, é ele quem vai resolver. Todo e qualquer problema de água, é ele quem vai guiar. Ou seja, seja lá qual for o problema, a solução sempre virá do pastor. E quando ele diz o seguinte, preste bem atenção: o pastor conhece as suas ovelhas. Quando o pastor conhece as ovelhas, o que ele quer dizer? Ele conhece de tal maneira, a tal ponto, ele tem uma intimidade tamanha com as suas ovelhas, que por ele conhecer as suas ovelhas, ele sabe então do que é que as suas ovelhas necessitam, porque ele conhece. Ele sabe qual é a verdadeira necessidade daquela ovelha. Ele conhece tanto que ele sabe exatamente do que aquela ovelha precisa. Sabe o que ele quer dizer? Sabe aquela mãe que muitas vezes você olha para a mãe, a criança faz um gemido, a mãe fala assim: ele está com febre. Fala assim: mas você descobriu isso por aquele gemido? Eu conheço. O que ele precisa? Ele precisa descansar agora. Ele está agitado assim porque ele não comeu. Ele sabe exatamente aquilo que as suas ovelhas precisam. Ele tem intimidade com elas. Ele conhece cada uma delas. Então, a Bíblia está falando assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. O pastor, meus amados irmãos, ele tem intimidade. Sabe o que a Bíblia quer dizer? O Senhor Jesus, ele te conhece. O Senhor Jesus, ele te conhece. Você sendo ovelha dele, ele te conhece. Nós devemos orar, meus amados irmãos. A Bíblia pede, insta, a Bíblia ordena para que nós oremos, para que nós invoquemos o nome do Senhor. Essa é uma responsabilidade que o Senhor nos deu. Mas a Bíblia também diz o seguinte: ainda que a palavra tenha chegado à sua boca, eu sei do que você precisa. Por quê? Porque eu te conheço. Eu te conheço. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. E isso deve levar a você a entender um pouco mais de Jesus e ter mais confiança. É muito comum algumas pessoas, às vezes por serem novas na fé, ou muitas das vezes por não terem tido um tipo de educação boa o bastante através da exposição da Bíblia, que eles falam assim: eu não sei orar, meus amados irmãos. E a verdade, muitas pessoas não sabem orar, mas o que a Bíblia quer dizer é o seguinte: uma vez que você é a minha ovelha, ainda que você não tenha as palavras certas, ainda que você não saiba dizer aquilo que de fato você precisa dizer, você não precisa, ainda que seja com gemidos inexprimíveis, eu te conheço, você é minha ovelha, eu sei exatamente do que você necessita. Eu sou o teu pastor, eu te conheço.
precisa ir, eu irei te dar a comida que você precisa comer, eu irei te dar o líquido que você precisa beber. Por quê? Porque eu te conheço, eu sou o teu pastor. Meus amados irmãos, que alegria que nós temos em saber que esse pastor, ele nos conhece. Eu não sou um estranho para com ele, ele nos conhece. E o texto, meus amados irmãos, ele diz o seguinte, versículo 16: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Esse aprisco que ele se refere aqui, meus amados irmãos, é Israel. O que ele quer dizer? Eu tenho um aprisco, esse aprisco do qual eu tenho falado é Israel. Mas ele disse: Israel, preste bem atenção, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. O que ele quer dizer? Eu tenho pessoas que não são hebreus, que não são israelitas, mas que também são minhas ovelhas, e eu irei até elas. Porque a que ele se refere? A nós, os gentios. Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. O que Jesus ele quer dizer, meus amados, é o seguinte. E aí é nesse momento, quando nós estudamos a Bíblia de uma maneira expositiva, que nós podemos entender algumas verdades. O que Jesus estava falando? Eu sou o verdadeiro pastor. Por que eu sou o verdadeiro pastor? Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, eles são mercenários, eles queriam explorar. Eu não estou fazendo isso por exploração, e o Senhor Jesus mostrou na prática o que ele estava dizendo. Aquela mulher que a Bíblia chama de aquela mulher adúltera, que no capítulo 8, ou seja, 2 capítulos antes do capítulo no qual nós estamos estudando, ela chega até Jesus com uma grande acusação. Os homens que ali a levam dizem o seguinte: essa mulher foi pega no próprio ato de adultério. E a lei mosaica, ou seja, a lei de Moisés, diz que essa mulher precisa morrer. Aquela mulher é levada à presença de Jesus com uma sentença de morte declarada a ela. O Senhor Jesus olha para aquela mulher, e nós conhecemos a história, e o Senhor Jesus então ele começa a dialogar com os seus acusadores, e nós sabemos que no final Jesus ele chega para aqueles acusadores e diz o seguinte: se vocês irão matar essa mulher apedrejada, que comece, que lance a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E a Bíblia diz então que um a um, começando dos mais velhos, todos os acusadores deixaram aquela mulher. Eu fico imaginando aquela mulher, meus amados irmãos, olhando, talvez cabisbaixa, na presença de Jesus, e Jesus ele olha para ela e diz assim: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Onde estão aqueles homens raivosos que estavam aqui, praticamente já com pedras na mão, querendo te matar? Não tem mais nenhum acusador. Jesus olha para ele e fala assim: eu também não te condeno, vá e não peques mais. O que Jesus estava querendo dizer? Aqueles homens vieram, eles, por mais que eles se julgassem os líderes religiosos da época, eles não tinham cuidado daquela mulher, eles queriam matar aquela mulher, mas Jesus estava dizendo: eu vim para que você tenha vida e a tenha com abundância. Por quê? Porque eu sou o teu pastor e eu irei dar a minha vida por você. O bom e verdadeiro pastor, ele não mata as suas ovelhas, mas ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mulher, você agora tem vida, vai, use
está curado. Você está curado. Por quê? Porque eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Todas as minhas ovelhas terão vida e terão vida em abundância. Meus amados irmãos, e aí nós chegamos ao capítulo 9 também, que antecede esse capítulo, e nós conhecemos, havia um cego de nascença. Aquele cego não estava no templo, aquele cego estava posicionado como todos os mendigos, como todas as pessoas que possuíam alguma deficiência física, estavam posicionados fora do templo, ali numa posição, num local estratégico, mendigando, ganhando esmolas. Meus amados irmãos, note, esmolas, aqueles líderes passaram e eles não mostraram cuidado para com aquele homem. A Bíblia fala que o Senhor Jesus chegou até aquele homem, restaurou a visão daquele homem. Aquele homem entrou no templo e ele começou a ser interrogado pelos líderes que se julgavam os pastores de Israel. Aqueles homens julgaram e eles chegaram a uma conclusão: Jesus não é verdadeiramente Deus, Jesus não é pastor. E sabe o que eles fizeram com aquele cego? Expulsaram o cego do lugar sagrado, do local em que visava magnificar e exaltar a Deus. Note, antes de Jesus encontrar aquele cego estava do lado de fora. Quando Jesus restaura a visão daquele cego entra. Quando ele entra, os líderes daquela época expulsam o cego. Eles não cuidavam do cego quando ele era cego. Quando o cego passou a ter visão, eles também não cuidaram do cego. E aí o texto diz que quando ele foi expulso, o Senhor Jesus chegou até ele e o recebeu. Note, meus amados irmãos, quando você era cego, quando você tinha problema, ninguém cuidou de você, ninguém mostrou cuidado, ninguém mostrou interesse por você. Eu vim até você como teu pastor e restaurei a tua visão. O que aconteceu? Você foi levado a supostos pastores e eles te expulsaram. Eles não te cuidaram quando você era cego e eles não cuidam de você agora que você tem visão. Eu cuidei de você quando você era cego e continuo cuidando de você agora que você tem visão. Por quê? Porque eu sou o bom e o verdadeiro pastor. E o bom e verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Meus amados irmãos, nessa noite é exatamente esse mesmo pastor que nós estamos aqui lembrando do sacrifício que ele realizou na cruz. Hoje nós estamos aqui, meus amados irmãos, em um culto de lembrança, exatamente para lembrar que esse bom e esse verdadeiro pastor, ele deu a sua vida por mim e por você, para que eu e você tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Agora note, meus amados irmãos, se você note bem a diferença, eu estou concluindo o nosso sermão, a nossa reflexão dessa noite. Note bem, se você de fato é uma ovelha desse pastor, e a Bíblia diz que esse pastor nos leva a pastos verdejantes, que esse pastor nos conduz a águas tranquilas. Então a pergunta é o seguinte: se você tem experimentado fome e escassez espiritual, é porque você não quer seguir ou obedecer a esse pastor. Porque ao contrário, o pastor em nenhum momento de sua vida, em nenhum momento do seu ministério, em nenhum momento de sua obra, ele foi, ele é ou ele será negligente com as suas ovelhas. O verdadeiro pastor cuida, alimenta, protege todas as suas ovelhas. Meu amado irmão, se nós
somos ovelhas desse bom pastor. Nós temos não apenas vida, mas nós temos vida e vida em abundância. Vida em abundância. Meu amado irmão, saia aqui dessa noite sabendo disso. O nosso bom e verdadeiro pastor, ele tem o melhor alimento, ele tem a melhor água. Aliás, lembre-se do que ele disse. Ele chegou àquela mulher do tanque e ele disse o seguinte: se você beber da água que eu, o pastor, tenho a dar, você jamais terá sede. Se você se alimentar do pão que eu tiver para te dar, você jamais terá fome novamente. É desse pastor que nós estamos falando, é esse pastor que nós estamos reverenciando, é esse pastor que nós estamos louvando nessa noite. O bom e verdadeiro pastor. Meu amado irmão, se o Senhor Jesus é o nosso pastor, nada